Então vamos lá começar. Este é o Baruch. Vai aparecer muitas vezes, de certeza. Basicamente o que eu queria começar por vos dar uma ideia era de qual é o meu percurso e como é que chegámos aqui a estes 600 km randonné. Ao contrário do que vocês possam pensar, senta. Não ando de bicicleta há imenso tempo. Não percebo imenso de bicicleta e não estou habituada a longas distâncias. Basicamente, a minha infância não foi andar de bicicleta. As poucas lembranças que tenho de bicicleta foi coisas em que eu caí e jurei que nunca mais ia andar. Portanto, há cerca de 2 anos comecei a andar de bicicleta, mas muito esporadicamente e elétrica. Em fevereiro deste ano comprei esta bicicleta fantástica. Fiz pela primeira vez 100 km e há uma semana fiz 600. Portanto, como vem de fevereiro a junho, não vai muito tempo. Com vontade, qualquer um de nós consegue. No fundo não é uma coisa difícil, é só continuar a pedalar. A nível de bicicleta, ela foi basicamente como está aqui. Levei ao todo 3 bidões de água, 2 à frente e 1 atrás. Portanto, levava cerca de 1,5 litro de água, não achei demais, porque está calor e nem há sempre água em todo o lado. Está aqui um sítio para um bidô adicional, que na verdade foi lá, mas foi com geis, com barrinhas, portanto aproveitei como arrumação. Acabei por não consumir absolutamente nada do que estava ali, mas aproveitei como arrumação. Depois, aqui no meio, sempre a minha malinha da Apidura, levava montes de comida, levava ferramentas, basicamente era isso. Barrinha, aqui a do meio, levava também geis e barrinhas e coisas assim. Levei 2 bolsinhas destas, uma está aqui montada, a outra desmontei para vos mostrar. Lá dentro pusemos um copo. E com isto conseguia levar tâmaras, castanhas, tudo aquilo que não está embalado no fundo e que não dá muito jeito e é meio peganhoso para pôr diretamente no tecido, e assim ficava super fácil de tirar, super higiênico e fácil de depois lavar. Depois, aqui à frente, nesta malinha, levava mais tudo o que era gadgets, os carregadores da bateria da DJI, levava uma power bank, levava os cabos, portanto, e é bacana porque conseguia pôr tudo a carregar rapidamente. O Garmin ficava aqui, a coluna ficava aqui. Aqui temos o nosso novo suporte de câmera que vocês já devem ter visto no vídeo, que roda, que é muito bacana. Não é 360, mas parece. Vocês devem ter visto já no vídeo dos 600 km. Depois, aqui tinha todos os pontos de controle, os quilómetros, e como às vezes uma pessoa precisa da coisa maior, tinha também este sistema de folhinhas, em que cada folhinha tinha tudo aquilo que eu queria saber sobre aquele ponto de controle. Agora só tenho a última, e ia rasgando em cada ponto. Era bacana, tinha aqui tudo aquilo rapidamente que eu precisava de ver. A Aerobar, que tem uma novidade, que agora, pá, isto é game changing mesmo. Isto vale super a pena, que é conseguir mudar as mudanças aqui na Aerobar. Acho que faz toda a diferença. Esta malinha também fez muita diferença, do ponto de vista de tudo aquilo que tu precisas de chegar rapidamente e não tens muita paciência. Protetor solar, as cápsulas de sal, portanto todas aquelas coisas que uma pessoa pensa, ei, não apetecia nada ter que parar para ir buscar, aqui está super perto e nós acabamos por ir. Pronto, basicamente de bicicleta, acho que era isso que eu levava. A nível de equipamento que eu levei, pessoal, vocês viram basicamente todo. Eu levava o capacete e os óculos da Rudy, que andam sempre comigo. Os óculos são graduados e têm a lente... Faço ideia. É aquela lente que escurece com o sol e clareia. Fotossensível. Sim. Exato. Portanto, são os óculos que eu uso sempre porque têm as duas coisas que eu preciso. Posso usar sempre, seja de noite, seja de dia. É muito rápido. De noite vês perfeitamente e eu vejo mal e, no entanto, consigo ver perfeitamente com eles. Durante o dia, rapidamente também escurecem. Adoro os óculos e tenho os graduados por dentro. Eu tenho a lente graduada por dentro. Por isso, são os meus companheiros sempre em todas as voltas. A roupinha, pedalete, aqueles calções que têm 2 bolsinhos de lado, mais aquele bolsinho maravilhoso atrás. A t-shirt tem uma data de bolsinhos também, super porreira, foi o que eu levei. E o meu coletezinho da Decathlon de criança, porque é obrigatório usar o colete refletor o tempo todo. Mais importante que tudo isto, as luvinhas também foram da Pedaled e por acaso são as luvinhas mais confortáveis que eu já experimentei. Foi a primeira vez que usei Pedaled, não sou patrocinada, infelizmente, mas gostei imenso. É que tem a almofadinha dos calções mais confortável. A camisola, quando se veste, parece um bocadinho mais justa, é um fit um bocadinho diferente, mas depois a andar é super fresca, espetacular. Os bolsos são todos muito acessíveis e dá imenso jeito ter os bolsos todos.
E as luvas, nota-se muita diferença, o almofadadinho que tem aqui, pá, faz mesmo muita diferença, ajuda muito. Eu gostei muito, gosto muito daquelas luvas. Mais importante que isso tudo, o conforto dos pezinhos, as minhas sandalachas. E é assim, eu acabei os 400 km cheios de dor nos pés, eu acabei os 600 sem dor nos pés. Foi absolutamente fantástico. Eu acho que para isso contribuiu. Primeiro, pá, as sandálias são muito fixe. O pé não aquece, não sobreaquece, consegues mexer os pezinhos à vontade, consegues mexer tudo e isso acho que fez muita diferença. Mas além disso, outra coisa que eu acho que fez muita diferença foi eu tirar os sapatos em todas as paragens. Sempre que parámos, eu tirei os sapatos, andei de meias que nem uma pobre, andar de um lado para o outro e isso permitiu o pé abrir, andar no chão, não continuar com a pressão do sapato. Eu acho que se puder ir tirando os sapatinhos, os outros não são tão fáceis como as sandálias, estas são manifestamente muito fáceis de tirar e pôr muito rápidas. Eu acho que vale a pena para ter essa descontração e não chegarmos ao final com a palma do pé toda dorida. A nível de equipamento, a única outra coisa, equipamento pessoal, a única outra coisa que levei foram os manguitos e os pernitos, tanto de verão como de inverno. Os de inverno tinha pensado usar à noite, claro, e os de verão naquele meio termo. Nunca precisei de usar os de inverno. Mas também, sinceramente, muito porque a noite foi toda a subir. Porque quando havia pequenas descidas eu notava que comecei a ficar com frio. Mas depois, como era só a subir, acabei por não precisar dos manguitos de inverno. E já vos menti. Porque, na verdade, além dos manguitos, levei uma t-shirt interior de manga comprida. E foi isso que eu acabei por usar a noite toda. Aquela t-shirt comprida, que era uma t-shirt de desporto da Decathlon, de corrida, mas de manga comprida. E pus o jersey por cima e foi o suficiente para me aguentar a noite toda. Portanto, na verdade, os manguitos de verão, de inverno e os pernitos de inverno nunca foram usados, foram só carregados. Não acho que tenha sido mal carregá-los, porque imagina que precisava, não é? E a gente estar a pedalar ao frio é mesmo muito chato. Os de verão usei no início, depois, quando o tempo começou a aquecer, tirei, não voltei a usar. Fiz a noite toda de calções, Alentejo é quentinho nesta altura, portanto não houve qualquer problema com o frio. Problemas, porque fazer 600 km é divertido, mas também surgem alguns problemas, como é natural. As aerobares, aviso já que é uma coisa fantástica para descansar as mãos, descansar aqui toda esta zona, toda aquela pressão, aquilo é absolutamente fantástico. Eu ainda não estou 100% à vontade nelas, por isso não passei tanto tempo como gostaria e ainda assim senti que aliviaram bastante a pressão das mãos sempre que consegui recorrer a elas. Mesmo assim, fiz um erro crasso que acho que é importante falarmos sobre ele para outros não fazerem. Eu levava o meu relógio colocado, que estava colocado à medida do meu pulso de manhã quando eu acordei. Depois de tantas horas, eu acredito que isto tenha inchado bastante e eu nem me apercebi. Durante a noite comecei a perder alguma sensibilidade na mão. Achei que era o frio, apesar de estar a perder muito mais nesta, pá, na altura não descortinei porque é que seria. Quando a manhã começou-me a fazer a espécie, se já estava a vir o sol, se as mãos não estavam frias já, porque é que eu continuava sem sensibilidade na mão. Chegou um ponto em que a mão estava mesmo morta, não fazia nada. Fez-me aqui alguma luz, tirei o relógio, que de facto estava bastante apertado, já. Tirei também as luvas por uma questão de descargo de consciência, mas entretanto a minha mão não voltou a ganhar vida durante o resto do percurso. O que é que aconteceu? Abrir barras, abrir geiros tornou-se completamente impossível para mim. Esta mão não fazia mesmo nada. Como é que eu resolvi isto? Em todas as paragens, eu agarrava numa data de barritas, cortava os quadradinhos, botava aqui para dentro. E foi uma ideia fantástica, porque tu consegues ir andando e ir tirando pedacinhos de barrinhas facilmente. Foi uma solução boa para este caso e eu acredito que no futuro vou fazer isso sempre mesmo sem qualquer problema da mão. Porque o que é que eu me apercebi? O que ao início tu tens muita vontade de fazer e estás, olha, passou uma hora, vou comer uma barrinha e a vida é linda. Passado 30 horas, tu já estás tipo, não me apetece, tipo, tenho que agarrar, abrir, parece estranho, não é uma coisa que dê trabalho, mas tu já estás tão saturada de estar ali há tanto tempo que o teu cérebro já te engana a dizer, não, isso vai ser horrível, deixa-te estar com as mãozinhas no guiador e segue a tua vida. E então tu deixas de comer, e isso é o maior erro. E se estiveres aqui, cortadinho, tipo pipocas, para ires comendo, tu vais comer, tu nem te apercebes, tu estás ali a ver a comida, e é fantástico. Portanto, é uma coisa que eu vou começar a usar. Parar nos pontos de controle, encher isto de comida cortadinha, fácil de comer, fácil de levar à boca e garantir que tens todas as calorias que precisas. Gostaste delas, não é? Gostei. São fixe? São fixe.
Outro problema que vem naturalmente do facto de fazer 600 km são dores derivadas do selim, não é? Isto é normal e acho que é praticamente impossível não chegares ao final um bocadinho saturada. Coisas que eu descobri que podem ajudar. Isto são toalhitas de higiene, são de menina, mas eu acho que isto é igual se é para menina ou para menino. Já vi muita gente andar com pacotes de toalhetes. Se forem meninas eu não aconselho mesmo os pacotes, acho que é melhor uma coisa própria. Sendo meninas ou meninos, isto dá tão mais jeito, porque isto é, metes 2 toalhitas no teu jersey lá atrás, nunca te esqueces, vais à casa de banho, vais ao mato, seja o que for, tens sempre as toalhitas contigo. Dão para partir ao meio, dá para rasgar ao meio, portanto cada uma destas dá para usar 2 vezes sem problema. O que é que eu fiz? Sempre que eu parei, eu limpei muito bem a mim e aos meus calções. Limpava mesmo os calções para tentar tirar o excesso de suor, o excesso de creme, tudo isso. Portanto, só depois de limpa é que punha o meu creme anti-fricção. Pá, eu acho que fez uma diferença muito, muito grande. Eu nunca tinha feito isto assim, com este cuidado, e é uma coisa que aconselho, e é assim, é uma coisa pequenina, metes no jersey, não custa nada, e são toalhetes, dão para tudo o que possa acontecer. Ainda assim, eu ainda não acertei bem no meu banco, portanto, ele ainda me aleija ali na zona das virilhas, ainda tem ali alguns pontos de pressão que não são agradáveis, e eu aí aos 400 km pensei, espera, qualquer alteração aqui, porque eu achei mesmo, eu assim já não vou conseguir continuar, eu já estava com vergastões nas virilhas. O que é que nós vamos fazer? Vamos alterar, seja o que for, vamos alterar os pontos de pressão para ajudar. O bom de termos as ferramentas necessárias para tudo na bicicleta. Então eu desci um bocadinho a ponta. Ao descer um bocadinho a ponta, eu alterei completamente o sítio de contacto com o banco. E tudo melhorou. Se isto é a solução, se este é o ângulo certo que eu vou precisar para o futuro, eu não sei. Mas o simples facto de me ter alterado naquele momento os pontos de pressão fez com que eu aguentasse os outros 200 km mais fresca, porque eram pontos novos que ele estava a tocar. Portanto, aconselho, pá, se estão aflitos a meio, porque não tentar um desenrasque um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo, muda ligeiramente, já pode fazer a diferença. Depois existem outros problemas em que estas toalhetas podem ser muito úteis, mas que sozinhas não chegam. E para isso, e já que tenho cães, sacos de pupso, porque às vezes quando nós pedalamos muitas horas, dá-nos aquela cólicazinha no meio do mato e nós precisamos de estar prontos. Por isso, lenços, toalhitas, sacos de pupso, pode salvar o dia efetivamente. E por falar nisso, medicamentos que eu levei e acho que faz todo sentido levarem. Eu levei um medicamento para a dor de cabeça, porque também é algo que eu costumo ter e tive, portanto para mim faz todo sentido. E levei Imódio. Eu sinceramente costumo andar sempre com Imódio, foi a primeira vez que utilizei, lá está, saquinhos de pulpos, urgências. E é assim, se não fosse o Imódio eu não sei se eu tinha acabado, porque tu começas a estar bastante desconfortável, começas a sentir-te mal, começas a ter cólicas, transpirar, tudo aquilo que nós sabemos. Portanto eu acho que vale a pena carregarem uma carteirinha de dor de cabeça, Imódio. Também sei que há pessoas que ficam assim com azia e mal-estar, eu não tenho isso, por isso não carrego, mas também levam. Portanto é assim, pensem naquilo que vos costuma correr mal ou que vos pode correr mal. Uma saqueta não pesa nada e pode ser a diferença entre conseguirem acabar ou não. É um peso que vale a pena. A nível de luzes, levámos a normal lá atrás, que está agarrada ali no poste do banco, e levei esta. Foi a primeira vez que eu levei a luz aqui. Eu costumo levar no guiador, como aqui estava muito cheio, optámos por pôr aqui. Não é que seja mau, não é mau, ela ilumina e quando vamos em frente temos aqui, claro, a sombra da roda, que faz assim uma sombra diagonal, que não incomoda por aí além. Agora, quando apanhamos uma descida e uma curva boa para o lado direito, para o lado esquerdo não tem problema, mas para o lado direito, esta diagonal da sombra vai fazer com que, especialmente aquelas estradas do Alentejo, não tem iluminação nenhuma. Portanto, tudo aquilo que a tua luz não apanha é preto. E a sombra da roda, basicamente, tapa-te todo o interior da curva. Tu não vês a linha branca de dentro, tu não vês para que lado é a curva, não vês nada. A tua única referência é exterior. E eu não sou muito boa a fazer curvas a olhar para fora quando quero ir para dentro, como tal. Não foi o ideal. Fazer curvas à noite senti-me pouco segura sempre que a curva era para a direita. Não sabia bem para onde é que estava a ir, eu não conhecia a estrada, ficava na dúvida como é que a curva era. Portanto, vamos ter que arranjar uma solução de passar a lanterna lá para a frente. Não aconselho, especialmente quem for fazer percursos de gravel ou off-road durante a noite, pior ainda. Eu só fiz estrada e já achei que não me dava conforto, portanto não aconselho pôr aqui de lado. Vamos ter que arranjar uma solução para ela ir lá para cima. Anda cá para te apresentar. Deixa eu apresentar, que só apresentei o Baruch. É a Mursa, olha para ali.
É a murcha. É a murcha. É a minha murchinha. Para finalizarmos, a nível de comida, eu queria ainda dizer que os geis, passado um tempo, deixam de funcionar, pelo menos para mim. É muito doce. Aquela coisa de pôr na água deixa de funcionar. É muito doce. O que é que me sabia bem? As castanhas, que eu comprei um pacotito de castanhas, os wraps sabiam bem, pão, Coca-Cola, portanto os geis não estavam já a funcionar para mim. Vejam o que é que funciona para vocês, testem bem, porque senão acabam carregados como eu, com uma data de comida que não vos apetece. Eu só me apetecia salgados, passado um tempo era só o que eu queria, era coisas mais salgadinhas, não salgados, mas coisas mais salgadinhas. Eu não estava a malhar wraps sem absolutamente nada assim, a sacar aos pedaços e a comer, e estava-me a saber super bem. Outra coisa importante, gestão de pace e gestão das paragens, que são as duas coisas mais importantes aqui. As pessoas às vezes começam cheias de gana e vê-se, e depois não aguentam essa gana até ao final. É normal. Nós temos que pensar que temos 600 km para fazer, portanto não vamos partir com o mesmo pace quando vamos dar a nossa volta de domingo de 100 km. É o que é, e é a única maneira de chegarmos ao fim, é assim, portanto isso é o mais importante. Não se deixem levar pelos outros que vão andar mais rápido. Não... Vocês sabem qual é o vosso pace. E se mantiverem sempre, se calhar até vão chegar à frente dos outros que vão mais rápido. Vão tranquilos, vão no vosso pace, vão naquilo que conseguem fazer. Gestão de paragens. Nós temos que ter as paragens bem pensadas. Temos que saber o que é que vamos fazer em cada paragem para tentar não perder muito tempo. Eu fui com a Ju e, apesar de nós não nos conhecermos efetivamente, fomos ótimas nisso. Uma ia à casa de banho, a outra pedia comida, tomava conta das bikes. Quando uma chegava, a outra estava despachada, virávamos. Eu acho que fomos muito, muito boas nisso, mesmo sem nos conhecermos bem. Tínhamos as duas mais ou menos a mesma forma de estar. Depois, além das paragens de pontos de controle, é importante conhecerem-se e saberem quando é que vale a pena eu parar. Porque, por exemplo, nós fizemos uma estopada de seguida de 115 km, porque eram 115 km entre os pontos de controle e nós seguimos em frente. Vocês vão dizer, ok, não é nada demais. E não, todos nós fazemos 115 km de seguida, mas se calhar não temos depois mais 400 para fazer a seguir. E o corpo começa a desgastar-se lentamente. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que se vamos fazer um percurso tão grande, a não ser que já sejamos muito experientes e já não estamos a ver este vídeo, então se calhar faz sentido pensarmos, olha, eu de 60 em 60 ou 50 em 50 km preciso de 5 minutos, esticar as pernas, aliviar ali a zona do selim, fazer uma ginástica, beber uma aguinha, sentar com os pezinhos no chão e avanço. E esses 5 minutos pode fazer com que vocês no final de 300, 400, 500 km tenham tudo mais aliviado. Os pulsos, as mãos, os pés, a zona do selim. E pode valer a pena essa paragem e na verdade ser um ganho e não uma perda de tempo. Pronto. E eu acho que para mim eu também não tenho muita experiência, portanto, para a primeira experiência, estas são as minhas dicas, são os meus erros e as coisas que eu gostei. Espero que possa ter ajudado alguém.